Em 1938, a Alemanha nazista lançou uma das operações mais enigmáticas da história moderna, um navio, uma tripulação altamente treinada e um destino no ponto mais remoto da Terra, o nome da embarcação, Schwabenland. E quando seus homens retornaram, grande parte do que encontraram foi escondido, classificado, silenciado e nunca totalmente revelado. Isso não é apresentado aqui como certeza absoluta sobre o que foi encontrado, mas como um conjunto de eventos históricos reais cercados por zonas de silêncio, interpretações e lacunas que ainda geram debate até hoje. A expedição aconteceu. Os documentos existem. Os homens eram reais. E o silêncio depois foi, no mínimo, significativo. O Schwabenland partiu de Hamburgo em 17 de dezembro de 1938. Era um navio adaptado para operações aéreas e de reconhecimento, levando cientistas, pilotos e militares altamente treinados. No comando estava o capitão Alfred Hietscher, um oficial experiente, condecorado, veterano de missões no Ártico. Alguém escolhido justamente por suportar condições extremas, onde falhar não era uma opção. Oficialmente, o objetivo da missão era econômico e estratégico, explorar potenciais áreas de caça de baleias na Antártida, garantindo uma fonte de óleo essencial para a Alemanha da época. O óleo de baleia era usado não apenas para alimentos, mas também em processos industriais e militares. Era um recurso estratégico, e essa parte, de fato, é histórica. Mas a história não termina aí, porque missões dessa escala raramente têm apenas um único objetivo. Em janeiro de 1939, o Schwabenland chegou à Antártida. Na região conhecida como Terra da Rainha Maud, um território gelado, quase inóspito, onde o vento corta como lâmina e a luz parece nunca pertencer ao lugar. A partir dali, 2 hidroaviões Dornier foram lançados do navio. Eles sobrevoaram áreas desconhecidas, fotografando e mapeando regiões que até então eram praticamente invisíveis ao mundo moderno. Nas semanas seguintes, ocorreram múltiplas missões aéreas. Os registros falam em cerca de 14 voos principais de reconhecimento. O resultado foi um mapeamento extenso, aproximadamente 600 mil quilômetros quadrados. Uma área gigantesca, praticamente uma nova fronteira geográfica para a época. Durante esses voos, algo curioso foi registrado. A cada certa distância, dispositivos eram lançados marcando o território. Alguns relatos mencionam símbolos e marcações associadas à presença alemã dentro de uma lógica de reivindicação territorial. A região passou a ser chamada de Nova Suábia. Mas o que chamou a atenção não foram apenas as marcações, foram as imagens. Em meio ao gelo infinito, surgiam áreas inesperadas, formações rochosas expostas, lagos parcialmente abertos e regiões que aparentavam ter condições diferentes do padrão extremo da Antártida. Para a ciência, isso poderia ser explicado como variações geológicas e climáticas naturais. Mas para outros, dentro do contexto político da época, aquilo representava algo diferente, potencial estratégico. Quando a missão terminou, um relatório extenso foi produzido. Mais de 380 páginas. Parte desse material foi divulgada, outra parte foi classificada e enviada para setores específicos do regime, incluindo estruturas ligadas à SS. Entre esses setores estava a Nenerb, uma organização que, na prática, reunia interesses científicos, ideológicos e esotéricos dentro do regime nazista. Esse é um ponto importante. Nem tudo ali era apenas ciência no sentido moderno da palavra. Era ciência misturada com ideologia, exploração e interesses militares. E isso levanta uma pergunta inevitável: se era apenas uma missão de exploração balieira. Por que tanto sigilo em torno de parte dos resultados? Pouco tempo depois, o mundo entrou em guerra.
Em setembro de 1939, a Segunda Guerra Mundial começou e a atenção global foi completamente desviada da Antártida. Mas algumas linhas de investigação sugerem que certos projetos não simplesmente desapareceram. Eles mudaram de forma. Submarinos alemães, por exemplo, passaram a ser registrados em rotas incomuns, algumas delas apontando para o extremo sul do planeta. Não há consenso histórico sobre intenções ou objetivos nessas rotas, mas os registros alimentam debates até hoje. Ao mesmo tempo, ao final da guerra, milhares de pessoas ligadas ao regime desapareceram ou fugiram da Europa. Muitas delas foram parar na América do Sul, especialmente na Argentina, através de redes clandestinas conhecidas como Ratlins. Essas rotas foram reais e documentadas historicamente. O que varia são as interpretações sobre a extensão e o que exatamente foi transportado por elas. Avançando alguns anos, em 1947, surge outro ponto central dessa narrativa, a Operação Rijump. Uma das maiores operações militares já realizadas pelos Estados Unidos na Antártida. Foram cerca de 4.700 homens, 13 navios e dezenas de aeronaves. Oficialmente, o objetivo era treinamento, pesquisa e exploração polar, mas a operação foi encerrada antes do previsto, de forma abrupta, sem explicações completas tornadas públicas na época. Relatos posteriores mencionam dificuldades extremas, condições inesperadas e decisões rápidas de retirada. E é nesse ponto que surgem interpretações paralelas. Algumas falam em encontros com condições climáticas extremas fora do previsto. Outras, em hipóteses mais especulativas, falam até em presença de algo desconhecido na região. Não há evidências conclusivas para essas alegações, mas elas persistem no imaginário popular. Depois disso, o silêncio volta a dominar o tema. Nos anos seguintes, algumas bases foram estabelecidas em regiões antárticas por diferentes países. Testes científicos e, em alguns casos, atividades de natureza militar ocorreram em áreas próximas ao continente. Em 1959, foi assinado o Tratado da Antártida, estabelecendo a região como zona de uso pacífico e científico, proibindo atividades militares diretas, mas também limitando fortemente o acesso e a exploração livre do território. O continente passou a ser, ao mesmo tempo, protegido e restrito. Hoje, menos de uma fração mínima da Antártida é realmente explorada de forma contínua. Grande parte permanece inacessível ou extremamente difícil de investigar diretamente. Sob o gelo, existem lagos isolados há milhões de anos, ecossistemas únicos e formações ainda pouco compreendidas pela ciência moderna. Isso é fato. O que está em debate é o quanto ainda não sabemos. Em alguns relatos históricos atribuídos ao próprio Richter, há menções vagas a descobertas não totalmente divulgadas e a instruções de sigilo. Essas afirmações, no entanto, não são amplamente verificadas em registros oficiais completos e permanecem cercadas de incerteza. E é justamente essa combinação de fatos documentados com lacunas históricas que mantém a história viva no imaginário coletivo. Porque quando juntamos todos esses elementos, uma expedição em 1938, mapeamentos extensos em território desconhecido, documentos parcialmente classificados, uma guerra mundial logo em seguida, movimentações submarinas incomuns, rotas de fuga clandestinas, uma grande operação militar em 1947 encerrada antes do previsto, e um tratado internacional que restringe acesso a um continente inteiro. Separadamente, cada evento pode ser explicado dentro do seu próprio contexto, mas juntos, eles formam um mosaico que ainda levanta perguntas. O que exatamente foi visto naquela expedição inicial? O que estava nas páginas que nunca foram totalmente divulgadas? Por que certas regiões da Antártida continuam tão pouco acessíveis até hoje? E por que, mesmo com toda a tecnologia moderna,
Esse continente ainda parece resistir à exploração completa? No fim, a Antártida permanece como um dos últimos grandes mistérios geográficos do planeta. Um lugar onde a ciência avança lentamente e onde o desconhecido ainda ocupa mais espaço do que o conhecido, porque lá, sob quilômetros de gelo, tudo é silêncio. E o silêncio não explica nada. Ele apenas preserva o que ainda não foi revelado.